Paz de Deus gloriosa, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito da manifestação do nosso irmão Ricardo Nascimento. Ele é um opositor das doutrinas da congregação, um infiltrado, né? Ele não está no meio dos crentes da congregação, se identifica como crente da congregação, né? É paz de Deus para cá, paz de Deus para lá, mas na verdade ele não é crente da congregação. Porque o crente da congregação, ele honra estas doutrinas aqui da igreja, tá vendo aí? Os 12 pontos de doutrina da congregação que estão no Brasil. Primeiro ponto de doutrina diz assim: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única, deixa eu ver aqui, ó. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Mas ele não crê no que a Bíblia diz. Ele não aceita o ensino das Escrituras. Ele vai atrás da boca do homem. O homem que é o guia dele, a boca do homem. A tradição do homem, a doutrina do homem, ensinamento do homem. De homens que estão também na apostasia das doutrinas da igreja. Segundo lugar, o nosso querido irmão Ricardo Nascimento, ele não crê no segundo ponto de doutrina, que fala que na personalidade de Deus existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele não crê no Filho, Para ele, Jesus não é Deus. Embora, né, aqui a doutrina diz que a pessoa de Jesus na eternidade é parte inerente de Deus. É conhecido como o Verbo Divino. A palavra é inerente à personalidade de Deus. Mas ele não crê na divindade de Jesus Cristo. Não é isso? Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele não crê nesse ponto de doutrina, no terceiro ponto de doutrina aqui, ó, que fala que em Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há 2 naturezas, a divina e a humana. É o Deus que se fez homem. Por que eu te estou dizendo que ele não é crente da congregação e que não acredita na divindade de Jesus Cristo? Quer dizer, Jesus para ele não é Deus. Porque ele está manifestando. Aí é o comentário que ele fez. Ele diz: já, a fé sem obras é morta. Está citando um versinho de um homem, Tiago, que nem apóstolo foi. Para substituir Judas, o traidor, escolheram Matias. E por que não escolheram Tiago, se o cara é tão bom assim, né? Para contradizer, contestar, o seu ensino ser usado para derrubar toda a doutrina de Jesus. Deveria ser pelo menos apóstolo, mas nem apóstolo foi. Por que ele não foi apóstolo? Porque não tinha qualificação para ser um apóstolo, né? Nada contra a pessoa de Tiago. Não tem qualificação, porque se ele tivesse qualificação, o Espírito Santo colocaria ele como apóstolo de Cristo. Mas ele não foi apóstolo. Escolheram Matias. Ao citar o versinho de Tiago 2,14 para contradizer a doutrina do Senhor Jesus, ele também não crê no 5º ponto de doutrina que diz, ó, que a salvação a gente só recebe pela fé em Jesus Cristo. Não é com obras. As obras são a consequência da nossa salvação. E o nosso querido irmão Cristiano Conrado também comentou, né? Fé em versículo. Ele está dando um apoio aí ao nosso querido irmão Ricardo Nascimento. Com isso, o nosso querido irmão Cristiano Conrado, ele está dizendo que ele é um seguidor também da boca do homem. Ele não é um seguidor das Escrituras Sagradas. Embora a vida está mostrando para ele, olha, veja, ele está vendo aí na televisão que um juiz de primeira instância, faz um mandato de busca e apreensão e de prisão cautelar e está botando tornozeleira aí em camaradas que foram presidente do país. O Sarney está com tornozeleira, põe na cadeia senador, entendeu? Um homem, um juiz de primeira instância. Não é nem um juiz do Supremo Tribunal Federal. Agora imagine o texto sagrado escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Não tem valor nenhum. É assim mesmo. Tem mais outra coisa também. O Espírito Santo não inspirou nada, absolutamente nada, do que não fosse da vontade do Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus disse:
Ele vai falar daquilo que é meu. Entendeu? Vocês estão mesmo na mão do Satanás, viu? É uma incredulidade diabólica, hein? Uma incredulidade pavorosa. Dá até medo. E vocês vão parar no inferno nessa incredulidade. Fazer o quê, né? Eu mostro a verdade e vocês vão atrás dos homens, em vez de permanecer na nossa doutrina e guardar a palavra de Deus. Fazer o quê? Mas tá bom, vejam um vídeo aí onde eu explico o que é o Evangelho. O Evangelho que salva a alma e que leva para habitar na glória de Deus por toda a eternidade. Veja o vídeo. Neste vídeo vou explicar a salvação por meio da fé. A paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor aos demais que estão vendo este vídeo. O Novo Testamento explica com muita clareza e profusão de versos como se processa a nossa salvação. Veja, é preciso prestar atenção, de princípio, no ensino de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a doutrina do Senhor Jesus com respeito à nossa salvação? Porque Ele é o Salvador. Além do que, é o próprio Deus que se fez homem, e veio com a missão específica de salvar toda a humanidade. Onde então vamos descobrir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo com respeito à nossa salvação? Nós encontramos essa doutrina nos versos, lá no Evangelho de João. Por que não encontramos essa doutrina, a doutrina da salvação de Jesus Cristo para a dispensação que vivemos nos nossos dias, que é a dispensação da graça, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas? Porque nestes evangelhos, o ministério do Senhor Jesus era uma pregação com o objetivo de cumprir a promessa feita aos patriarcas da nação de Israel. Está na dispensação da lei. Quando foi rasgado o véu do templo, essa dispensação terminou. Iniciou-se a dispensação da graça com a fundação da igreja. Então, a doutrina da salvação para esta dispensação você encontra no Evangelho de João, e são estes versos que estão passando aí na tela, que você pode conferir na sua Bíblia. A palavra do Senhor Jesus é muito simples. Ele diz o tempo todo que quem crê nele tem a vida eterna. Por quê? Porque tudo que é necessário para a nossa salvação, ele já realizou na cruz. E não somente ele ensinou isso com dezenas de versos, como também ele deixou exemplo de pessoas salvas somente porque acreditaram na sua pregação. O cego de Jericó, a mulher com fluxo de sangue, o endemoniado gadareno, Zaqueu e toda a sua família, e outros exemplos mais. Aqui ele falou, usando o verbo salvar no passado, tua fé te salvou. Então veja, quando você crê realmente na pessoa do Senhor Jesus, mas é preciso acreditar de fato. Não é ter um discurso, Porque o discurso, até o diabo tem, ele crê em Deus e até treme, Então, não de fato um discurso, acredita em Jesus Cristo. De fato, confiar naquele sacrifício como suficiente para a sua salvação. Quando de fato você crê, você nasce de novo. Você se torna um filho de Deus. Um filho de Deus. E acontece um milagre maravilhoso. O que é esse milagre? Você é gerado uma nova criatura. Por quê? Porque o Espírito de Deus passa a habitar no seu coração. Então, isto muda tudo. Se você era viciado, você é liberto dos seus vícios. E você passa a ser ensinado pelo Espírito Santo como servir a Deus na face dessa terra. E você é capacitado por esse Espírito
a viver uma vida digna diante de Deus. Então, é aquilo que Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois ele segue dizendo, porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo. Quando fala a palavra criados em Jesus Cristo, isso está mostrando que a vida cristã você tem um crescimento espiritual, um amadurecimento. Quando você se converte, você continua vivendo uma vida cristã de maneira egoísta, voltada para si mesmo, em busca dos seus interesses pessoais. Mas o Espírito Santo vai trabalhando e pelo conhecimento que você vai tendo a respeito da doutrina do Evangelho, você vai aprendendo que você deve viver para os demais. E é como Paulo diz, né? Criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós temos um caminho proposto para trilhar, que é o caminho das boas obras, da firmeza, da fidelidade. Mas isso só acontece e tem valor é quando você é uma pessoa salva. Você está salvo. Então Deus vai preparar você, através do amadurecimento na vida cristã, para as boas obras, para viver uma vida de dedicação, dando seu testemunho cristão e buscando a salvação de outras almas. Não há por que confundir, então, associar firmeza e fidelidade à nossa salvação, boas obras para a nossa salvação. Não, isso nada tem a ver com salvação. É a consequência da nossa salvação. As boas obras, firmeza e fidelidade, é a consequência da nossa salvação. Tá? E diferente do que acreditam, aqueles que acreditam nas doutrinas de Tiago, como o ensino de Tiago como fundamento da nossa salvação, as boas obras, elas ainda resultam em galardão, recompensa. Você é salvo por toda a eternidade, e tudo aquilo que você faz glorificando o nome de Deus através das coisas boas que você pratica, você ainda tem galardão no céu esperando por você. Está vendo? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa salvação em si é o ensino do Senhor Jesus. Uma vez salvo, você vai dar o seu testemunho de vida cristã, sob esse fundamento que é Jesus. E se o que você fizer na sua vida for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, as suas obras na face dessa terra serão julgadas para fins de galardão, de recompensa. Isso no tribunal de Cristo, onde serão julgadas suas obras. E o fogo do julgamento julgará suas obras. E se a sua obra permanecer, você vai receber recompensa, galardão. Agora, se a sua obra se queimar, você só deu mau testemunho, você não vai ter prejuízo, mas todavia você não vai perder a sua salvação, porque esse tribunal, você não é um tribunal para condenação. Todos os que comparecerão no tribunal de Cristo são almas salvas por toda a eternidade. Veja os versos que ensinam sobre o tribunal de Cristo. O mérito desse tribunal não é salvação ou perdição. O mérito é o prêmio, a recompensa por um bom ou mau testemunho. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal de YouTube e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.